Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Estamos no chamado ano de inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. A tentação de Jesus se dá na região deserta de Judá. Encontramos esse evento em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11 e Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. Essa tentação descortina as realidades espirituais e nos permite ter maior compreensão de quem somos e o que passa por este mundo. Temos de ter em mente de que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se fez homem. Para se tornar homem, o Verbo esvaziou de sua divindade e assumiu a forma de servo. Está em Filipenses capítulo 2, o versículo 7. Vamos congelar o processo nesse ponto e seguir quadro a quadro. Imagine você ao lado do Verbo, considerando as possibilidades. O requisito era ser servo. Precisava agora de uma forma de expressão. O burro, por exemplo, é um animal de carga, mas não tem vontade própria. Está descartado e com ele toda a criação animal. Por que a escolha recaiu sobre o homem? Ouça, está em Gênesis capítulo 1, o versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quem ouve esse texto, logo se ufana e diz: fomos criados para dominar a terra. Alto lá. Quem está dando a ordem? Deus. Quem recebe a ordem? O homem. Então fique entendido. Deus é o Senhor e o homem o seu servo. Podemos dizer que somos mordomos de Deus para cuidar da terra. Ocorre que com a queda, a morte entrou no mundo e com isso Satanás se tornou o Deus desse século. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Foi nesse cenário que Jesus enfrentou a tentação. Ouça, está em Hebreus capítulo 2, o versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é, Jesus, conduzissem muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Muito se pergunta, mas se Jesus é santo, sem pecado, como ele poderia ser tentado? Considere a primeira forma de tentação. Satanás questionou se de fato Jesus seria o Filho de Deus e para dar prova deveria transformar a pedra em pão. Raciocine comigo. Jesus abdicou de seus poderes divinos para se tornar em forma de homem. Quem lhe conduziu no deserto e o deixou por 40 dias sem comer foi o Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, versículo 1. O Espírito nada disse sobre voltar a comer. Jesus é servo. Se diante da fome ele usasse os seus poderes divinos, o santo teria desobedecido à ordem divina. Quantos hoje não usam das suas prerrogativas pessoais para impor solução àquilo que lhe atormenta contrário ao devido processo legal? Jesus tinha consciência de sua identidade e de sua missão divina e missão humana. Ele permaneceu firme em toda tentação, resistindo a Satanás. Ao declarar: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, o Senhor qualificou-se como servo e demonstrou que o verdadeiro serviço procede da adoração. Serviço sem adoração é inócuo. Adoração sem serviço é fútil. Há de se observar
que Jesus, em todas as respostas que deu à tentação, citou a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, contra os intensos desejos da carne. Salmo 91, versículo 9, contra os desejos dos olhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, contra a soberba da vida. O Senhor conhecia profundamente e de forma contextualizada o Antigo Testamento. Findo o enfrentamento no deserto, nós lemos: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Lucas capítulo 4, o versículo 13. Se por um lado o diabo jamais desiste, por outro lemos: com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, o versículo 11. A tentação vem, mas resistida a ela, Deus nos conforta e depois Ele nos faz com que os anjos venham nos servir. O que nós aprendemos aqui é que há tentação de toda espécie sobre nós. Ela nunca cessa enquanto não tivermos o corpo arrebatado, porque enquanto formos carne, estamos sujeitos à tentação. Mas Jesus, ele resistiu à tentação, em momento algum ele cedeu, e ao fazer isto, ele se tornou vitorioso. Mas a Bíblia declara que Satanás deixou ele apenas por um tempo, voltando depois a insistir nesse processo de tentação, e o Senhor foi tentado ao longo do seu ministério, mas em tudo ele se demonstrou santo, apto para cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.